Pessoal, revisão rápida sobre a nossa aula de ensaio de dureza, tá? Essa aula já foi dada de maneira síncrona, algumas pessoas pediram para eu gravar a aula. Como essa semana nós não tivemos aula, eu achei que também não era legal eu começar um assunto novo de maneira assíncrona. Como o exercício que tinha para fazer disso daqui já foi feito em aula, e vocês têm que participar aí dessas discussões dessa semana de avaliação do ERE, isso é extremamente importante, vou pôr aqui no YouTube a aula repetida, de maneira bem resumida, para que se vocês quiserem consultar, vocês tenham essa condição de consultar, tá? Então, basicamente, para saber o que é um ensaio de dureza, primeiro a gente tem que reduzir a dureza, definir a dureza como propriedade do material. Dureza é resistência ao risco. Um material é mais duro, tanto um material é mais duro, quanto mais resistente ao risco ele for, né? Ou seja, se você quiser falar de um modo mais chique, mais técnico, o risco, na verdade, é a deformação plástica localizada. Isso é, deformação permanente em um local muito pequeno da amostra. Muito pequeno, quero dizer o seguinte, em relação ao todo, né? Se você tem uma amostra desse tamanho, uma deformação localizada vai ser uma deformação plástica numa região pequena, como essa, como um furinho, como um talhozinho, tá? A gente sabe o que é um risco de maneira geral, né? Mas aí a gente chama o risco dentro da área de tecnologia dos materiais como deformação plástica, né? Deformação plástica localizada. Algumas definições, alguns exemplos interessantes é a gente falar que o papel que risca o grafite, que conforme eu vou escrevendo com o lápis, é o papel que vai retirando as camadas superficiais do grafite, vai desgastando o grafite, tá? Esse exemplo, eu acho que é bom para a gente começar a enxergar, mas não é o melhor exemplo de todos, porque isso aí também teria a ver com propriedade tribológica, que é a resistência ao desgaste, está diretamente ligado com a dureza, mas não é a dureza em si. Essa definição aqui, ou melhor, não são definições, né? São dois exemplos. Esse segundo exemplo eu considero ele melhor que o primeiro. Pega uma faca que tem a ponta, tá? Uma faca de cozinha mesmo, pode ser aquela de serra, que tem faca de serra que tem pontinha, ou faca de cortar carne. Pega um copo de vidro e um giz de escrever na lousa, ou um pedaço de madeira. Tenta fazer um risco na lateral do copo de vidro e impondo a mesma força, tenta fazer um risco na madeira ou no giz. Cuidado com o giz porque ele pode quebrar, né? Então pensa na madeira, sei lá, talvez fosse até melhor do que o que está escrito aí. Claro que na madeira ou no giz você consegue fazer um risco muito mais profundo com a mesma força, né, do que o risco que usando sempre a mesma faca e a mesma força no copo de vidro você não vai conseguir fazer um risco, ou vai fazer um risco muito superficial, já enquanto que na madeira você consegue fazer um risco mais profundo. Isso significa que a dureza do vidro é maior que a dureza da madeira ou do material que é feito giz, o giz escrever em lousa, tá? Por exemplo, esses são exemplos. Aí nós temos algumas escalas de dureza que nós vamos discutir, que nós discutimos ao longo da aula e vamos aí retomar a discussão. A primeira é a escala de Mohs, ela é uma escala qualitativa, isso ela é feita em termos de comparação. Dentro da escala de Mohs, o material mais mole é o talco e o mais duro é o diamante. Então a gente atribui o valor 1 para o talco e o valor 10 para o diamante, tá? A grande questão dele ser qualitativa é que você pode ter dois materiais com durezas diferentes, porém durezas próximas, aqui no 9, por exemplo. Porque você não, sem envolver números, só olhando onde é feito um risco mais profundo, onde é feito um risco mais superficial, às vezes você não vai enxergar quão mais profundo ou quão mais superficial. E vai achar que ali, imprimindo aquela mesma quantidade de força, você faz um risco ali com a mesma profundidade. Então, às vezes você vai por materiais de durezas próximas, porém que seriam numericamente diferentes, no 9, porque comparativamente elas são menores que a do diamante, faz um risco, vamos dizer assim, mais profundo do que no diamante, e as duas são maiores que o material aqui no 8, que aí teria uma diferença bem marcada. Então você encaixa dois materiais, por exemplo, no 9. Então o ensaio qualitativo, é apenas por comparação. Quem risca quem? Você não tem um valor fixo de força que você imprime no seu material ou de profundidade de penetração. A gente vai ver que nos ensaios quantitativos, que envolvem quantidades, quer dizer, que envolvem números, a gente tem um valor de força e um valor de profundidade da penetração que faz que o equipamento, né, que a agulhinha do equipamento faz num determinado material com uma determinada força. Então você sabe a força que a agulhinha está sendo pressionada na superfície do seu material e mede também a profundidade da penetração que é feita, tá? Então aí
vamos para ensaios quantitativos, já deixei escrito da aula aí, na verdade eu esqueci de apagar, mas não tem problema não. Nós vamos ver aqui 3 tipos, tá? Não vai ficar faltando Shor, mas aí a gente vê isso em outra oportunidade. Eu peguei os que estavam no Callister, que é uma boa referência de livro de ciência dos materiais. Então, primeiro, a dureza de Rockwell, tá? 2.1, dureza de Rockwell. Vamos ver Rockwell normal e Rockwell superficial. 2.2, dureza de Brinell. E 2.3, a microdureza. Nós vamos discutir aí brevemente, né, as características do ensaio de Knupp e Vickers, tá? Então, esses 4 aí, né, que eu classifiquei em 3, mas na verdade são 4, porque a microdureza se ramifica em 2, eles são ensaios que envolvem números, envolvem valores fixos de força e valores conhecidos de penetração na amostra, tá? E nós vamos ver aí, vamos entender eles um pouco melhor. Mas antes de começar, para que fazer ensaio de dureza? Porque as propriedades boas dos materiais mesmo a gente tira do ensaio de tração, que é o que a gente estava vendo até agora. Porém, o ensaio de tração exige um corpo de prova específico, que a gente viu na aula síncrona, aquele que para polímeros tem mais ou menos esse formatinho aqui, ó, que a gente chama de gravata, tá? Para polímeros tem mais ou menos esse formatinho aqui. Para metais não é muito diferente, a única coisa é que no polímero ele é chato, no metal ele é cilíndrico, tá? Tem um formato parecido com esse, mas tem um formato cilíndrico. Você precisa moldar esse corpo antes de fazer o teste. Sem contar que você vai pôr ele na máquina, vai deformar ele e vai quebrar ele. No teste de dureza, olha só, você não necessita de um corpo de prova específico, então o teste é barato. Você não deforma, nem destrói o corpo de prova testado, você apenas faz um furinho no seu corpo de prova e você pode tirar outras propriedades mecânicas, matematicamente converter, como por exemplo o limite de resistência à tração, o LRT, pode ser estimado pelos valores obtidos no ensaio de dureza, tá? Então essa aí é uma grande vantagem. Aí tem um resumo dos ensaios de dureza, a gente já falou que é uma agulhinha que penetra a superfície do seu material, pode ser uma amostra qualquer, pode ser um pedaço de alguma peça que você está analisando ali e precisa saber as propriedades mecânicas, né? Esse pedaço de peça torna-se sua amostra. E aí você tem aí as diferentes pontas da agulha, tá? Brinell, por exemplo, usa ponta esférica. Rockwell também. São esferas de aço ou então um cone de diamante. Tá vendo que aqui na ponta eu tenho um cone, né? São os tipos de ponta que tem em Rockwell e Brinell, certo? E aí a gente tem as microdurezas de Vickers e Knupp, que a diferença é que em vez de ser é tudo de diamante, né? Mas em vez de ser um cone, aqui é uma pirâmide, né? Quer dizer, se eu conseguisse olhar mais de perto, aqui tem a vista de cima, aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrada no ensaio de dureza de Vickers, algo parecido com isso daqui. Já no Knupp, eu tenho uma pirâmide um pouco mais achatada aqui na base, né? Mas não deixa de ser uma pirâmide também, seria algo parecido com isso aqui, tá? Então temos aí os 3 tipos de dureza, na verdade 4 que a gente vai ver hoje, e os tipos de pontas que eles utilizam para penetrar a amostra. Tanto o material que é feito a ponta e o formato geométrico da ponta, tá? Aí Rockwell eu falei que a gente tem o normal e o superficial. Qual que é a diferença? O tamanho da esfera, nem o tamanho da esfera não muda, ó, dependendo da carga, você tem basicamente tamanhos muito próximos de esfera, tanto aqui como aqui, tá? Eles variam conforme o tipo de carga que você usa. Mas olha, o Rockwell normal tem A, B, C, D, até K. São valores de força em quilogramas força mais alto. Tá vendo quilogramas aqui, na verdade? Depois você vai... A massa em quilogramas, a força em quilograma força, tá? A conversão aí é direta, não é que nem Newton, que você precisa multiplicar por 9,8, que a gente acaba arredondando e usando 10 mesmo, né? Quilograma força e quilograma são numericamente iguais, embora quilograma força seja medida de força e quilograma seja medida de massa, tá? Então, para o Rockwell normal, são valores de forças maiores, para o Rockwell superficial, são valores de forças menores. Isso é, se você fizer uma força menor na agulhinha que está penetrando o seu material, realmente você está avaliando a dureza da superfície e não do material como um todo. Essa é a diferença aí do Rockwell superficial e do Rockwell normal. Alguns durômetros, do lado esquerdo o portátil, tá vendo aqui a pontinha? Ó, eu falo uma agulhinha porque ele tem uma agulhinha aqui dentro, mas olha a ponta esférica que penetra aí no nosso material. E aqui um durômetro de bancada. Aqui eu só coloco ele em cima da amostra, programa a força e ele faz as medidas que têm que ser feitas. Esse outro aqui eu tenho que posicionar a amostra aqui para que a agulhinha, né, desça daqui de cima, o penetrador desça e faça determinado valor de força e eu faço as medidas que eu tenho que fazer. 2 exemplos aí então de durômetros, um portátil e o de bancada. Aí isso aqui eu fiz questão de escrever na nossa aula síncrona para vocês irem vendo e gravando melhor.
Dureza de Rockwell. Já vimos lá a diferença entre o Rockwell superficial e o normal. Superficial menos força, normal mais força. São penetradores esféricos e cônicos, como a gente já viu na tabela ali, né? Só reforçando aí. A dureza é medida aqui quantitativamente, não só por comparação, igual ela era lá em Mohs, mas sim pelo nível de penetração. Ah lá, eu tenho um penetrador, que a gente já viu como é que é, né? Ou ele pode ter aquele reloginho em cima, ou pode ser uma máquina muito maior que está na bancada, acabamos de ver isso no slide anterior, mas no penetrador é feita uma força fixa e que perfura a amostra. Pelo nível de penetração, pela profundidade dessa penetração, eu meço a dureza, que é escrita assim, ó, tá? O valor, certo? HR, que é Hardness of Rockwell, e o tipo. O tipo, eu pus de 3 cores diferentes, claro que na norma técnica a gente usa uma cor só, mas para diferenciar bastante para vocês, que azul é o valor, vermelho é o tipo de ensaio e preto é, vamos dizer assim, a subcondição, né, do ensaio. E a gente viu ali, ó, os dois que eu dei de exemplo, você tem uma dureza de 80 na condição B de Rockwell, que tá aí, ó, esfera com 1 sobre 16 polegadas, carga de 100 kg. E a outra, 30W, tá aqui, ó, dureza superficial de Rockwell, esfera com 1/8 de polegada e força de 30 kg, tá? Só dando exemplo aí como é que a gente faz. Dureza de Brinell, pra gente falar aí, pra fazer exercício é mais legal, porque ela tem uma fórmula matemática que faz a gente começar a compreender. Eu gosto de pôr exercício de número, que ajuda muitas vezes a gente a compreender o conceito físico. E aqui ela avalia não só a profundidade, mas também o diâmetro da impressão, ou seja, da penetração, né, do furinho que foi feito. A força é mantida aí na sua amostra por um tempo fixo. Então esse ensaio é um pouco mais refinado do que aquele. Você tem um tempo fixo que a força é mantida e você avalia não só a profundidade, mas também o diâmetro da impressão. Muitas vezes se mede o diâmetro com um microscópio, de modo a ter uma medida mais precisa. Você tem uma fórmula aí, em que P é a força aplicada, D é o diâmetro do penetrador, Dzinho é o diâmetro da impressão e HB é Hardness of Brinell, né? Dureza de Brinell, tá? Tanto em Rockwell como Brinell, você viu que eu acrescentei ali, dá pra ver que eu acrescentei depois na microdureza também, nós precisamos de uma amostra que tem uma superfície plana e lisa, para não dar alteração aí nas medidas, alteração devido à rugosidade, né, à irregularidade da superfície, e precisamos de uma amostra espessa. Eu dei essa aula em 2 vezes, de maneira síncrona, e na aula síncrona eu falei, ó, a amostra tem que ser espessa. Espessa quanto? Não trouxe a quantidade. Aí na segunda aula eu cheguei com isso, eu trouxe a quantidade. Para todos os ensaios de dureza, para eu ter uma boa precisão, né, pelo menos para o Rockwell e para o Brinell, eu preciso que a amostra seja 10 vezes maior que a profundidade da impressão. Ah, André, mas como é que eu vou saber a profundidade da impressão se é justamente o que eu estou medindo? Pela classe do material que você tem uma noção de quanto vai dar. Você faz esses ensaios para pegar diferenças pequenas. Por exemplo, um aço com teor X de carbono e um aço com teor Y de carbono, e você vai comparar os dois. Você tem uma noção de aço-carbono onde é que cai mais ou menos a profundidade da impressão. Então você já pega um pedaço da sua amostra, né, do material, da peça que você está analisando, onde ela seja um pouquinho mais espessa, pelo menos 10 vezes maior do que a profundidade da impressão, porque você tem uma noção de mais ou menos quanto vai dar. Bom, aí a gente fez aí um exercício. Tá aí enunciado em azul, resolução em preto, resposta em vermelho, para vocês poderem aí sempre estar tentando refazer, né? Calcule o diâmetro da impressão deixada em um aço de HB 415 por um penetrador de 10 milímetros com uma força de 3 kg força. É um exercício basicamente de física, então exercício de física a gente escreve aqui no canto os dados. Dzinho é o que eu quero, que é o diâmetro da impressão, Dzão ele me deu, força ele me deu, valor de dureza de Brinell ele me deu. Então eu escrevi a fórmula, basicamente substituí os valores na fórmula, é uma continha um pouco chata, então se vocês tiverem dúvida nessa continha, por favor, me perguntem, tá? E para finalizar a aula a gente discutiu a microdureza de Vickers e de Knupp, certo? A gente falou aí que o Knupp é utilizado principalmente para amostras frágeis. Comentamos aí a pirâmide de diamante que a gente já viu lá na tabela, que é o formato do penetrador. Os valores de força são bem mais baixos, tá? Até porque a amostra frágil, por exemplo, precisaria de um valor de força bem baixo para ela não trincar, para que você consiga fazer só um furinho. E as medidas são referentes a regiões pequenas da amostra. Então, quer dizer, são medidas locais. Você aí não está avaliando a dureza como um todo, porque no Brinell e no Rockwell, mesmo assim você faz um furinho pequeno na amostra, mas você pode considerar que avaliou a amostra como um todo. Já no Vickers e no Knupp, a gente está falando de medidas locais, tá bom?
Ah, aqui que era a finalização. Então, para finalizar de vez, a fórmula de conversão entre dureza e limite de resistência à tração. Para a maioria dos aços, vale que o LRT é 3,45 maior que a dureza de Brinell. Então você multiplica o valor da dureza de Brinell por 3,45 e acha o LRT. Aqui eu fiz um exercício, ó, calcular o LRT do aço do exercício 1, tá? Então a gente tira aqui, ó, 415 vezes 3,45 e obtemos o valor em megapascal, tá? Então é isso. Dureza, terminamos aqui. Valeu, pessoal!